Olá, sejam bem-vindos à Sala do Tempo. Eu sou a Gabi Xavier e este é um vídeo já entrando no clima de outubro, de Halloween, e vamos falar de mais uma série de terror da Netflix que continua a antologia iniciada com A Maldição da Residência Hill. Hoje eu tô aqui pra falar, sem spoilers, o que você pode esperar de A Maldição da Mansão Bly. E já adianto que, mesmo sendo uma antologia, a continuação desse universo de terror, a história da Mansão Bly não tem qualquer ligação narrativa com a Residência Hill, então se você não assistiu essa temporada anterior, você pode começar com a Mansão Bly, que é uma história fechadinha com início, meio e fim e personagens bem diferentes. Inclusive com vários atores da Residência Hill que já morreram, que eram personagens que já tinham ido para outra dimensão e agora iniciam uma nova vida em novos papéis. Mais uma vez, esse vai ser um vídeo sem spoilers, mas essa Mansão Bly tratou muito da construção do sobrenatural, indo do passado ao presente, explicando por que a Mansão Bly tinha tantos segredos e coisas estranhas acontecendo. Por isso eu acho interessante, se vocês quiserem depois, eu trazer um vídeo explicando mesmo a questão sobrenatural, a construção dessa história, desse mistério e dos fantasmas. Se vocês quiserem esse vídeo, que obviamente terá spoilers, comentem aí que eu trago em breve pro canal também. E se você curte esse tipo de conteúdo, por favor, deixa seu like para ajudar bastante o canal a ser mais divulgado, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos e segue a gente no Instagram, principalmente @asaladotempo, porque teve resenha de filme, de série que saiu só lá no Instagram e IGTV e direto tem conteúdo de curiosidades, notícias, então espero vocês todos lá também para conteúdo extra e diário. Só um resuminho do que a gente tem de história em A Mansão Bly para você que não assistiu saber. A gente acompanha a história da Dani, uma jovem americana que está na Inglaterra e aceita um emprego para ser babá ou au pair, que é o nome mais chique que eles chamam para nanny, para babá nessa história, para cuidar de duas crianças, uma menina e um menino, muito novinhos que perderam os pais e estão órfãos. E para isso, ela vai ser enviada então para a Mansão Bly, uma residência muito grande, chique e rica, isolada, perto de um lago, e justamente lá, nessa casa de veraneio, estão essas crianças que precisariam também agora de um ensino particular, porque passaram por muitas situações difíceis. E justamente nessa mansão, claro, coisas estranhas vão acontecer. Mas o interessante é que a própria au pair nova, a Dani, ela também terá os seus próprios fantasmas, mistérios e um segredo no seu passado importante. E na Mansão Bly, além das crianças que estão atuando super bem, perfeitos inglesezinhos dos anos 80, ricos, muito bem educados, mas esquisitos e misteriosos, a gente vai ter alguns outros personagens importantes também de apoio ali, a governanta dessa casa, um cozinheiro e uma jardineira. E também, claro, o passado de alguns outros ex-funcionários e os mistérios que vão rodear a mansão. O que acontece na Mansão Bly, começando aqui as minhas impressões sem spoilers. A gente começa a assistir os 9 episódios e logo você percebe que o ritmo em relação, por exemplo, à Residência Hill é muito diferente. Não só porque é uma história diferente, mas apesar de algumas inserções e construção do imaginário fantasmagórico parecido, a gente teve uma forma de contar, uma forma de trazer o suspense muito diferente. Até porque a Mansão Bly começa com uma narração, uma pessoa contando uma história inventada ou não, e você não sabe quem é essa pessoa. Até o 5º episódio, ou quase o final do 5º episódio, você não tem elementos evidentes, explícitos do sobrenatural. Você tem dicas, você tem medo, você tem um enquadramento aqui e ali, uma sombra, um flash, mas você não tem como em Residência Hill o fantasma ou a coisa bizarra e sobrenatural gritando desde o primeiro episódio. A montagem, ela é mais linear do que em Residência Hill, inclusive. Eu vou fazer essas comparações eventuais porque é importante, já que é uma antologia e muitas pessoas amaram a Residência Hill e vão assistir a Mansão Bly por causa disso, mas são coisas com ritmos muito diferentes. Eu, inclusive, acho que, apesar de entender a proposta da Mansão Bly, que apela muito mais para drama, suspense, mistério, uma questão psicológica também com grande peso para além do lado fantasmagórico e sobrenatural, ainda acho que os 5 primeiros episódios especialmente foram bem arrastados e poderiam ser compactados e, portanto, a temporada em si poderia ter uma quantidade menor ou um tempo menor por cada episódio, porque quase 1 hora para 9 episódios, quase 9 horas para contar tudo isso, eu acho que foi excessivo. Não vou te dizer que não existem elementos importantíssimos nesses 5 primeiros episódios, é claro que existem. Inclusive aquela estratégia que já existia
na Residência Hill de você ver a mesma cena sob perspectivas e olhares diferentes, cada hora por um personagem, e ir montando as peças do quebra-cabeça para só no final você ter a resposta do que realmente aconteceu ali, isso também acontece na Mansão Bly, principalmente do 5º episódio pra frente. Mas toda a apresentação de quem é essa au pair, a Dani, o seu passado, do que ela precisa superar e os mistérios apresentados para criar a tensão na mansão para só então a ação acontecer, isso é um pouquinho arrastado. E isso não significa que eu não gostei da série, muito pelo contrário. Eu acho que, principalmente colocando na cabeceira do que é produzido de terror hoje em dia, a qualidade continuou muito boa, as atuações estão incríveis, eu gosto muito do lado psicológico ter um peso muito grande. Como eu falei durante muito tempo, há cenas que você não sabe se aquilo ali é uma piração da mente de uma pessoa que tem seus fantasmas psicológicos atribulando a sua mente, criando imagens, ou se aquilo ali é sobrenatural porque existe um elemento de terror acontecendo. E isso é muito mais trabalhado, evidente e importante em A Mansão Bly do que foi um dia com a Residência Hill. A Residência Hill tinha os fantasmas muito visuais, muito trabalhados e o tempo todo, até mesmo para dar sustos muitas vezes. Contraditoriamente, mesmo assim, a Mansão Bly, lá no final, no 7º, 8º episódio, você vai ter uma explicação dos fenômenos sobrenaturais muito mais aprofundada. Porque diferente da Residência Hill, que eram vários pequenos casos com vários pequenos fantasmas e elementos sobrenaturais distintos, com interesses distintos, a Mansão Bly vai estar linkada a uma explicação, que é essa que eu acho interessante a gente trazer justamente em um vídeo, para explicar o que está acontecendo no presente com a au pair e os outros personagens. Essa única explicação sobre o passado da mansão eu achei incrível, muito interessante. Uma pena que ela venha realmente no final, mas eu entendo porque é o grande plot twist. Mas eu acho mais satisfatório, por exemplo, quando a explicação vem do que o final da própria Residência Hill, porque você entende de onde veio aquela mitologia, de onde veio esse imaginário, por que a mansão é esquisita, por que acontece o que acontece, as pontas são todas bem fechadinhas na Mansão Bly. E no meio do caos e terror ainda tem espaço para romance, e um dos melhores romances envolve a au pair, o seu passado e superação, e isso até dá um quentinho no final para depois te machucar de novo. O que há de elementos visuais, os elementos trabalhados na pós-produção para a parte sobrenatural, das criaturas, dos fantasmas, são poucas coisas, não são elementos que precisam de um grande trabalho ou de uma grande qualidade, mas eu acredito que é bem satisfatório. As imagens, a direção, tudo colabora muito bem para o suspense que precisa ter. As atuações estão incríveis, principalmente porque a gente tem como eu disse, um esforço muito grande em pesar o que é um desconforto psicológico e o que é um desconforto pelo medo da situação sobrenatural em si. Achei incrível a capacidade deles de não me deixar adivinhar o final ou quem era responsável pelo que estava acontecendo. Ao longo dos episódios eu fui tentando adivinhar e eu errava sucessivamente, ou seja, a história soube me enganar e quando ela me pegou de vez até o fim. Mas eu vou de novo ser bem sincera que o começo eu dei uma forçada, então se você sentiu também essa sensação de ser um pouco devagar e um pouco arrastado, insista e não deixe de prestar atenção nos pequenos detalhes, porque mesmo que alongado e achando que poderia ser diminuído um pouquinho em tempo ou em quantidade de episódios, muitas cenas, detalhes e pistas lá do final estarão presentes no início, desde o primeiro episódio, desde o primeiro instante. Inclusive, rever a série com certeza será um exercício muito prazeroso, porque eu conseguirei ver, assim como vocês, vários detalhes, easter eggs e dicas lá do fim que estavam desde o começo. A Mansão Bly dá medo? Eu vou dizer que nem tanto. Residência Hill com certeza deu muito mais medo nas pessoas e em mim, que já tô mais acostumada com histórias de terror, mas que tenho medo mesmo assim. A Mansão Bly, ela deixa mais intrigado do que assustado. Quando o elemento sobrenatural entra, dá um apertinho no coração aqui, um sustinho ali, mas sinceramente não é aquele terror constante, presente, da dúvida de quando alguém vai morrer, como acontece em Residência Hill. Se você me perguntasse qual eu prefiro, eu ainda prefiro a jornada como um todo de Residência Hill, o ritmo, o vai e vem, a forma da edição, da direção e de contar essa história e inserir os mistérios, mas eu prefiro a finalização da Mansão Bly.
tanto em explicação da mansão em si, porque essa história, essa casa tem uma história muito mais contada do que a Residência Hill, e a finalização como um todo, para onde os personagens foram, como eles terminaram, e claro, assim como a Residência Hill, fica aquele gostinho amargo na boca, porque termina bem, mas nem tão bem assim. Valeu a pena, um pouquinho mais devagar do que eu queria, mas com certeza é uma grande história, uma grande pedida pra você que gosta de terror, especialmente nesse mês de outubro. Então, comenta aqui embaixo, você gostou? Sentiu medo? Viu Residência Hill? Preferiu qual? Me conta aí ou fala se você vai assistir e se assistir, volta aqui pra me dizer o que achou depois. Se inscreve pra não perder nenhum dos próximos conteúdos com gameplays e vídeos falando de mais séries, filmes e muito mais, e segue no Instagram pra acompanhar conteúdo extra. A gente se vê, espero eu, em todos os próximos vídeos aqui na Sala do Tempo. Tchau, tchau!